Hoje você vai aprender sobre hipnose em crianças. O que funciona com criança, o que não funciona com criança. Será que é a mesma coisa de fazer em adulto? Tem alguma coisa específica que só funciona com criança? Bom, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fica aqui comigo que eu ensino você mais, é claro, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, mais uma aula do nosso curso completo de hipnose. E hoje a gente vai falar sobre hipnose em crianças. Eu já falei um pouco sobre isso aqui no vídeo de regulamentação da hipnose, que eu vou deixar aqui no card pra vocês. E lá, basicamente, o que eu quero pegar de lá pra usar aqui é aquela regra básica de não fazer você... Olha, presta atenção aqui em mim, tá? Você não pode fazer hipnose em crianças menores de idade ali sem autorização dos pais, dos responsáveis. Por que, Emerson? Porque se esse pai vai lá e ele denuncia você, ele fala que você estava assediando a criança, como que você vai conseguir provar que não estava? Lógico, né? O assédio não precisa ter necessariamente nada, né, muito explícito. Mesmo que ela não tenha o que falar, ela vai ficar inventando porque ela não gosta da hipnose, ela acha que a hipnose é do demônio, então ela vai dar um jeito ali. Então não faça isso, tá? Não hipnotize ninguém que é menor de idade sem autorização dos pais ou responsáveis. Bom, então dito isso, essa é a primeira regra aqui que a gente tem que ter quando se pensa em hipnotizar crianças. E quando eu falo crianças aí, tá? É até os 16 anos de idade é considerado criança, tá? Bom, mas vamos pressupor aí que você já tem autorização dos pais, dos responsáveis e tem a criança ali. Eu vou falar criança que nesse momento agora, a criança mais pequititinha lá de 4 anos de idade até ali os 7, 8 anos de idade. Essas crianças aí, que são até mais ou menos os 8 anos de idade, elas funcionam da maneira lúdica. Então você não pode hipnotizar a pessoa aí, a criança de 4 anos até 8 anos, usando uma linguagem formal, aquela linguagem que a gente fala assim: isso, sinta-se muito bem agora, você vai sentir um relaxamento percorrendo por todo o seu corpo. Se você falar assim com a criança, primeiro que ela vai se entediar, a criança vai acabar se entediando mesmo. E segundo, que se você fizer assim, ela nem vai entender o que você está falando muitas vezes. Algumas palavras que a gente usa ali para os adultos, para hipnotizar adulto, a criança nem sabe o que significa, né? A criança ali nessa idade mais pequena, né? Dos 4 aos 8 anos. Então evite usar essas palavras assim. Com crianças ali entre 4 e 8 anos normalmente, a gente usa o lúdico. O que é o lúdico? É perguntar para a criança, antes de hipnotizar ela, que personagem ela gosta, que tipo de desenho ela gosta, se ela assiste algum desenho, o que ela gosta de assistir no YouTube. E aí você tem uma ideia mais ou menos de quais são, né, os personagens que ela mais gosta. E aí depois você pode pegar esses personagens e incrementar eles dentro das sugestões para que funcione melhor com ela, porque a criança funciona muito melhor no lúdico. Depois que passa aí dos 11, 12 anos, você já pode fazer induções normais, mesmo formais na pessoa, mas ali até mais ou menos, vamos pegar ali, não dá pra saber como que é a criança, né, a cabeça de cada uma, mas até pelo menos uns 10 anos de idade, 9, 10 anos, é normal você ter que precisar dessas técnicas assim mais lúdicas, usar um linguajar mais infantil. Não tô falando pra falar assim, não, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, uma linguagem assim mais perto da dela. Então não evite conversar com a criança como você conversaria com um adulto, porque ela não é adulto. Mas a notícia boa é que a criança é muito facilmente hipnotizada. Por quê? Porque o córtex pré-frontal aqui, que é aquele senso crítico, o senso analítico, aquele senso chato, né? Que quando a gente é adulto a gente tem muito desenvolvido, aquela coisa. Não tem muito na criança, então ela acaba aceitando melhor as sugestões, desde que aquilo seja legal para ela, que aquilo seja bom para ela. Um exemplo disso é que a criança nessa idade normalmente acredita em Papai Noel, Coelho da Páscoa. E por que ela acredita nessas coisas? Porque é uma coisa lúdica, uma coisa que pra ela é bonito, é legal, faz sentido, e ela acredita fielmente naquilo. E ela não para racionalizar se como que o Papai Noel voa, se a gravidade não deixa. Essas coisas aí a gente começa aí a pensar depois dos 10, 11 anos de idade. Então a criança ali mais novinha, ela não para racionalizar sobre isso. O córtex pré-frontal dela não tá ali super ultra trabalhando exagerado, e por isso que a gente consegue hipnotizar ela mais facilmente. Isso, né, na maioria dos casos. Então uma super dica pra você aí é usar o lúdico com a criança, tá? Se você quiser um exemplo, ó,
toda vez que você for fazer um exercício, seja aquele de dedos colados, de mãos coladas, de olhos, você faz o mesmo exercício como já tem aqui no canal, só que usa algum personagem do que ela gosta. Eu sei que as crianças de hoje em dia não vão gostar do Patolino e do Pernalonga, tá ficando do tempo delas. Mas imagina que ela gosta do Patolino e do Pernalonga. Então você vai fazer ela fechar os olhos, vamos supor nos dedos assim. Você vai falar pra ela assim, ó, olha, agora imagina que vem o Pernalonga de um lado e o Patolino do outro, e ela vai estar com o olho fechado, né? É que eu tô com o olho aberto só pra falar com vocês. E daí você vai sentir eles colocando o imã no seu dedo. Ou se ela não sabe o que é imã, né? Porque a criança pode não saber o que é imã, você vai falar assim, ó, você vai sentir eles passando uma cola no seu dedo e vai juntando a ponta dos seus dedos. E eles vão começar a amarrar, e eles fazem uma brincadeira agora. Algum deles vai colar o seu dedo. Tipo, você já tá colocando como regra, algum deles vai colar, ou o Patolino ou o Pernalonga vai colar seu dedo. E agora a gente vai descobrir quem que colou, mas o dedo vai ficar muito colado, porque o Patolino e o Pernalonga passaram uma cola muito forte aí no seu dedo. E aí quando eu contar até 3, você vai ver que o dedo não abre. Mas aí a gente vai descobrir quem que colou, entende? Você tá fazendo a mesma técnica, só que você tá usando o lúdico, tá usando a imaginação, a brincadeira. E sempre que você for fazer hipnose com uma criança, você começa assim, ó, quer fazer uma brincadeira? Vamos brincar? Porque dificilmente a criança vai falar que não quando alguém chama ela pra brincar, principalmente adulto, né? Elas gostam de brincar com o adulto, porque o adulto normalmente é o chato. Então se você falar pra ela, vamos brincar, e aí você vai lá, pergunta qual que é os desenhos que ela gosta, qual que é o personagem do YouTube que ela gosta, sei lá, e aí depois colocar aquilo naquele contexto da mão, dos olhos, a partir daí se ela já colou o dedo, já colou os olhos, você vai fazendo o looping hipnótico. Se você não sabe o que é looping hipnótico, clica aqui pra você assistir. E aí você vai fazendo o looping hipnótico, mantendo ela ali, até você conseguir aí um transe um pouco mais forte, né, que ela tá ali mais relaxadinha. Isso você vai precisar fazer tanto na hipnoterapia, na parte clínica, se você for trabalhar com isso, como também se você quiser fazer hipnose até de rua, de brincadeira. A criança vai responder desse mesmo jeito. Ah, Emerson, é impossível fazer uma indução formal com uma criança aí de 6 anos e ela entrar em transe? Provavelmente não. Pode ser que funcione, na verdade, acho que tem uma boa chance de funcionar. Porém, lembre-se que o fator ali, a pessoa querer, ela estar envolvida com o processo, é muito importante para que as coisas deem certo, né? Não só naquele primeiro início, mas depois no decorrer da hipnose toda, do processo todo. E se a criança ficar entediada, se ela não estiver gostando, vai acabar ali, porque o adulto ele ainda sabe que ele tem que fazer aquilo, porque ele tem que melhorar, ele precisa cuidar do emocional dele e tudo mais. Agora a criança não, se pra ela ficou chato, acabou. E a gente sabe que se a pessoa não quer mais, não acontece mais nada. Então, só para recapitular a regra para você aqui, ó, não hipnotize crianças menores de idade sem autorização dos pais. Sempre converse com a criança antes e pergunte qual que é os desenhos que ela gosta, ou os personagens de filme, de série, enfim, alguma coisa que ela gosta que seja do universo infantil para você utilizar ali no lúdico na hora de hipnotizar ela. E de preferência comece sempre o processo perguntando pra ela se ela quer brincar, se ela quer fazer uma brincadeira muito legal, porque aí isso vai despertar interesse nela e a gente sabe que sem interesse não acontece nada. E lembre-se também, cuidado com o vocabulário, não use palavras difíceis ali, palavras que são praticamente de adultos, porque a criança não vai entender. Então sempre estude aí uma lista de palavras que você pode substituir por palavras que ela conheça ou do universo dela, porque daí vai ficar muito mais fácil de não ter problema aí na hora de um aprofundamento ou algo do tipo. A linguagem também, fale numa linguagem assim, não fale numa linguagem séria, brava, como se você fosse um terapeuta formal ali, porque não, porque ela não gosta disso. Você tem que falar pra ela sempre com um ar, como se estivesse contando uma história pra ela. Olha, e depois, uma coisa mais legal vai acontecer ainda, você vai ver. Então conta assim, com aquela voz assim, tipo de narrador de história, porque daí isso também vai manter ela engajada com o processo. Sempre criando expectativa, lembre-se do looping hipnótico. E a palavra-chave de hoje é camisa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Então esse foi o vídeo sobre hipnose em crianças. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não inscreveu ainda. Deixa o seu like aqui pra mim. Entra no nosso grupo do Telegram se você não entrou. E eu espero você na nossa próxima aula aqui do nosso curso de hipnose. Até mais!